Bom, no entanto, quando a gente vai vendo como é que as coisas acontecem no dia a dia, a gente começa a ver assim, pô, mas por que será que tem tanta gente morrendo? Por que será que tem tanta complicação acontecendo na picada de cobra? E aí a gente pode entender isso pensando nos fatores todos que estão envolvidos com a picada. Então, tem fatores que têm a ver com a própria pessoa picada, tem fatores que têm a ver com o tipo de cobra que te picou, e tem fatores que têm a ver com o atendimento. Então, vou falar um pouquinho sobre isso para a gente entender, até para a gente entender qual que é a nossa parte nessa história. Eu, enquanto paciente, o que eu posso fazer? Eu, enquanto médico, ou a primeira pessoa que vai dar o atendimento, o que eu posso fazer para ajudar, né? Então, assim, uma coisa que a gente vê que pode causar mais problema, ou seja, aumentar a chance de morrer e aumentar a chance de ter complicações, é eu demorar para procurar o atendimento. Então, assim, muitos trabalhos já mostram assim, que mais do que 6 horas para receber o soro, você tem um risco maior de ter complicação. Isso não quer dizer que antes de 6 horas não vai acontecer nada, né? Mas o fato é que a ideia é que quanto mais rápido eu procuro atendimento, melhor. Então, eu criar situações em que eu atraso a procurar o atendimento, por exemplo, resolvi ficar em casa para tomar alguns remédios, para ver o que acontece, resolvi passar algumas coisas para ver se não vai inchar, por exemplo. Quer dizer, tudo isso que eu posso fazer, que está atrasando a procurar o atendimento, já está bem estudado, que isso acaba aumentando a chance de complicar. Quando eu faço as medidas gerais, que essas eu acabei de comentar de forma inadequada, né, eu também aumento a chance de ter complicação. Seja passar produtos na ferida, seja fazer torniquete, seja não tomar água. Às vezes tem muita gente que fica preocupada quando é picada de cobra, não pode beber nada, não toma água, não toma nada, né? Isso, na verdade, não é legal, é importante beber água, como eu comentei. Então, assim, algumas medidas de tratamento que a gente faz quando é picado de forma inadequada também são as responsáveis por esses números que a gente vê de aumento de sequelas, aumento de problemas com picada de cobra e mesmo aumento do número de mortes, né? Outra coisa também, eventualmente, algumas pessoas vão ser mais sensíveis ao efeito do veneno da serpente mesmo. Quando eu falo isso, eu quero dizer especialmente as crianças, né? Então, assim, do ponto de vista, quando vocês forem imaginar um veneno sendo injetado no corpo de uma criança, que é um corpo menor, a chance de causar problema é muito maior do que num corpo de um adulto, né? Então, criança picada de cobra, por si só por ser criança, já é uma chance maior de complicar. Então, tem que ter isso em mente, de não atrasar, de procurar atendimento por conta disso. Pessoas que têm problemas de saúde, às vezes já têm problemas nos rins, por exemplo, ou têm problema cardíaco, essas pessoas também têm um risco maior de ter complicação, porque alguns venenos atuam nesses órgãos. Então, a gente chama de comorbidades, pessoas que têm outros problemas, elas também têm mais risco de complicar na picada de cobra. Pessoas de mais idade, os idosos, também têm um risco maior de ter complicações. Em relação às serpentes, também, dependendo da serpente que você é picado, tem mais ou menos risco de complicar também. O que a gente sabe das nossas serpentes do Brasil, né? Das que têm importância, das que realmente injetam veneno? A cobra, vamos falar assim, a cobra que mais mata no país é a cascavel. Então, picada de cascavel já é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente que é uma emergência, eu preciso procurar um atendimento logo mesmo, né? Tem outro grupo de cobras no país, que é a surucucu verdadeira mesmo, elas também são muito importantes, a gente fica também muito preocupado com o acidente por elas, porque são cobras muito grandes, na maioria das vezes. Estou falando de uma cobra de 2 metros de tamanho. Então, vocês imaginam a quantidade de veneno que pode ser injetada uma picada por uma cobra de 2 metros, né? Então, toda picada de surucucu também, a gente fica meio alerta, porque pode complicar. Outra cobra importante no país, a cobra coral. Também temos muita preocupação com ela. Por quê? Porque o veneno da cobra coral é um veneno potencialmente muito tóxico. E ele tem uma propriedade que pode causar até a paralisia respiratória. Então, felizmente, a gente vai falar disso, felizmente, a maioria das picadas de coral não dá problema nenhum, a gente vai comentar isso, mas ser picado por uma coral já é um fator para eu ficar atento, porque eu sei que é um veneno que, se tiver sido inoculado, pode dar muito problema, né? Dependendo de onde a picada acontece, também é mais ou menos preocupante, né? A gente vê na prática assim, picadas, por exemplo, em dedos, tanto do pé quanto da mão,
acaba causando muita complicação no local. Muitas vezes, não raro, a gente vê o dedo da mão ou do pé ficar ali com uma necrose, né? Assim, o dedo fica todo arroxeado, e às vezes, por mais que você trate, você não consegue recuperar aquele dedo mais, né? Então, dependendo do local que você é picado, também tem um risco maior de ter mais problemas. Então, por exemplo, dedos é uma coisa assim, picadas assim nas partes centrais do corpo também preocupa. Ser picado assim de repente na barriga, no tórax, ser picado em uma parte dessa, na maioria das vezes pode significar que era uma cobra realmente grande assim, né? Para poder ter atingido esse local do corpo. Picada na face, picada no rosto também é potencialmente grave, porque o rosto se incha muito e às vezes pode acontecer isso, pode dificultar para respirar, tudo mais. Então, a depender de onde é picado, também existe um risco maior da gente desenvolver algum problema, né? E claro, tem fatores que a gente também tem que citar, que estão relacionados com o risco de morrer ou de complicar, que tem a ver com o próprio atendimento, né? Então, às vezes a cobra é reconhecida de um jeito errado, às vezes um paciente chega dizendo que foi picado por uma cobra X, e a pessoa que atendeu não tem muito conhecimento, e na verdade foi picado por uma cobra outra, né? Às vezes a dose do soro prescrito não é exatamente correto, às vezes deixa de fazer algumas coisinhas para ajudar. Então tem coisas que estão relacionadas ao próprio atendimento, infelizmente, que também estão por trás da gente ter alguns números no país preocupantes, né, de sequelas e de óbitos com serpentes, né? Para resolver esse problema do atendimento é que existe toda a discussão sobre o tratamento de serpente, e claro, quanto mais a gente pode discutir esse assunto, especialmente na área acadêmica, melhor, né? Porque a gente vai preparar melhor as pessoas para o atendimento. Mas eu queria deixar aqui claro para vocês, assim, que tem coisas que estão relacionadas a gente enquanto paciente, né? Então, a gente tem que saber o que fazer e o que não fazer também.